vai continuar ouvindo essa programação. Nós estamos no ar agora com o programa Missão em Portugal. A programação é feita pela missionária Iraci Teles, aqui da Ilha de São Miguel, nos Açores, que é um dos arquipélagos de Portugal, para aqueles que nunca ouviram. É complicado, né? As pessoas entender, como eu também não entendia, né? Uma ilha, um arquipélago, que é isso? Finalmente, nós vamos precisar de ouvir para os nossos corações, que o Senhor possa estar falando com cada um, mediante a luz sobre a igreja e a sociedade. Queremos fechar hoje e possamos estar atentos, que o Senhor possa realmente falar em cada oração. E nós estamos com essa programação, sabendo que é o Senhor que está conosco e que nos deu essa oportunidade de poder evangelizar, falar da palavra para outros lugares longínquos, lugares distantes, aqueles lugares que nós não podemos ir, porque tem um grande oceano na minha frente, como Deus disse para mim há 30 anos atrás, porque eu tenho 29 que tocar, que Ele disse que tinha um lugar longínquo que Ele ia me levar, mas tinha, antes eu pudesse chegar lá, eu ia ter que atravessar um grande mar. Tinha um grande mar à frente, mas que o Senhor estaria comigo, e Ele falou a mensagem para mim em Isaías 41. Essa mensagem não sai da minha mente, vira e volta. Eu estou com a mensagem de Isaías em mente, porque foi uma mensagem que ficou muito bem gravada e programada, né? Então, quando Deus disse que eu ia atravessar um oceano, eu falei, meu Deus, então esse lugar é muito longe, e realmente é. E às vezes não é que seja tão longe, mas existe muitas milhas que nos separam de outros lugares, porque temos que pensar muito e ter condições para poder sair daqui para ir para outros lugares e até mesmo dentro do próprio país, porque é um lugar que nós não andamos, não fazemos viagens para fora por terra. Tem que ser tudo a nível de voo, enfrentar aeroporto, enfrentar climas, meteorologia, essas coisas todas que mudam muito, e um dia está bem, outro dia já não está. Então, são muitas circunstâncias. Mas como eu veio a mensagem aqui eu ia ler um versículo de Isaías. Quando eu abri aqui agora, veio aqui para mim não ler só um. E eu lembrei dessa passagem que Deus falou comigo, que Ele ia me tomar pela mão e ia me conduzir. Mesmo tendo um mar à minha frente, mas que Ele ia atravessar esse mar comigo. E aí eu me veio na mente essa mensagem. E os confins da terra tremem. Eles se aproximam e vêm à frente. Cada ourive e aquele que alisa com o martelo incentiva o que bate na bigorna. Ele diz acerca da soldagem: está boa. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Todos os que o odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. Aqueles que opõem a você serão como nada e perecerão. Você serão reduzidos a nada, pois eu sou o Senhor, o seu Deus. E eu falei, Jesus, essa palavra está sempre trazendo conforto, fortalecendo, para que a gente vença
temos levantes do inimigo, ele está sempre levantando, porque ele realmente não quer que o evangelho seja anunciado, pregado, tudo junto. E esse versículo 41 de Isaías 13, a mensagem desse versículo veio da parte de Deus através do profeta Isaías e foi dirigido ao povo de Israel, para que aquela nação pudesse contar sempre com a proteção divina. E é isso que Deus fez durante todo o tempo, a trajetória dos israelitas, e tudo que eles passaram, mas o Senhor estava com eles. Mas nada obstém de considerarmos extensivo a nós, crentes em Cristo, porque somos hoje o Israel de Deus. Temos razões que sobram para que tomamos e ficamos decepcionados, mas ao mesmo tempo nós ficamos dependentes da proteção divina, a instabilidade econômica que ronda o mundo e a preocupação e segurança que graça em meio à convalia e estrutura social dos nossos dias nos faz cada vez mais carente da proteção divina. Temos a consciência do mundo tenebroso que nos rodeia, da violência sempre crescente, da corrupção, da lida política, da deturpação do processo de educação sexual, divididos pela mídia e difundido, etc. E o que seria de nós se não tivéssemos a proteção divina? O que seria de nós se não pudéssemos contar com a ajuda da mão do Senhor? Estaríamos irremediavelmente perdidos. É certo que estas circunstâncias catastróficas não têm cacife ao ponto de nos proporcionar desespero ou inquietação. É óbvio que não, porque sabemos que é exatamente em meio à mais intensa das aflições que podemos nos surpreender com as supridoras e salvadoras mãos do Senhor. Elas estão sempre prontas para nos proteger e guardar. As mãos do Senhor estão prontas para afagar carinhosamente o mais íntimo do nosso coração e massagear âmago da nossa alma, trazer para nós um bálsamo, para nós nos sentirmos refugiados e encorajados. Não importa o tamanho da nossa ansiedade, nem tampouco a intensidade da nossa crise. Existe um momento na vida que as crises são chave nas poderosas mãos de Deus, que Ele mesmo usa para abrir as grades prisionadoras do nosso interior, para tirar de lá o medo e colocar coragem, tirar a insegurança e colocar determinação, tirar a tensão e colocar calma, tirar o desânimo e colocar a ousadia. Porque diz, não tema, segue adiante e não olhes para trás. Esse versículo fala exatamente, Deus diz, segura, devemos estar seguros, não tema, a segurança de Deus, segura na mão de Deus e vai. Então, este é um dos hinos que nos proporciona uma força. Eu hoje acabei de ler o livro que eu estava lendo, Força para Viver. Como eu me senti motivada, como eu
eu me senti a minha fé elevada. Os testemunhos, exemplo que o autor conta, e cada pessoa que também testemunhou no próprio livro, me motivou bastante. Como eu precisava tudo novamente. Assim é a palavra de Deus. Cada vez que nós lemos, ela nos traz coisas diferentes, nos motiva, nos alerta, vem de encontro à necessidade. Diz no versículo 13: pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz: não tema, eu o ajudarei. Que palavra de ânimo, que palavra profética, para nós continuarmos na presença do Senhor, sabendo que dele é que vem o nosso refúgio, dele é que nós nos protegemos, né? E nos alegramos e podemos testemunhar das maravilhas que o Senhor já tem feito nas nossas vidas. E eu gostaria de orar agora. Pai querido, eu quero apresentar, Senhor, a minha vida, a vida de cada um, Senhor, que estão trabalhando nessa guerra de poder fazer programa, para desenvolver temas, que esses temas sejam realmente direcionados pelo Espírito Santo para chegar aos corações e poder ter efeito, porque temos que ter o tema dentro de uma programação que realmente seja tocante. E é isso que pedimos, a visita do Espírito Santo sobre cada um, sobre cada mente, cada coração, tanto do que estão preparando como dos ouvintes, e que o Senhor esteja abençoando cada um que vão ouvir essa live, que vão ouvir futuramente a gravação, o vídeo, né, ou através da TV, não importa como, mas que o Senhor realmente esteja, né, direcionando a cada um que possa realmente fazer segundo a vontade do Senhor. Que ultimamente eu tenho dito: Senhor, eu tenho te pedido isso na minha vida, porque eu tenho projetos, mas os meus ficam parados. E eles não têm andado. Então, agora eu não quero pedir para se realizar os meus planos e nem os meus projetos, mas eu quero os planos de Deus e os projetos dele sendo realizados na minha vida, porque eu não quero sonhar algo que eu fique só sonhando, porque eu quero sonhar e ter a realidade dos sonhos. Isso que venha de encontro à vontade de Deus. Podemos viver os projetos de Deus, os sonhos de Deus, que haja realização nas nossas vidas, Pai. Tanto a mim como de todos aqueles que são voltados para as coisas de Deus, que o Senhor possa estar livrando, guardando. Eu sei que o Senhor põe a mão, mas às vezes nós falhamos, às vezes pensamos coisas negativas, e nessas horas a brecha para o inimigo, para que o negativismo prevaleça, e isso não pode. Nós temos que ter autoridade para repreender, e só o Senhor pode nos dar essa autoridade através do Espírito Santo, que venha conduzir, ó Deus, a cada um, Senhor. Que o teu nome seja honrado, Senhor. Ó Deus, eu quero apresentar, Senhor, a nação Portugal. Nós sabemos, ó Pai, que Portugal é uma nação considerada algumas denominações evangélicas e outras que também não são realmente católicas, que o Senhor possa, ó Deus, fazer com que haja uma conscientização, que não tenha partidarismo, e que a política seja uma política sincera, honesta e que use a verdade, para que assim, Senhor, esse país e o governo possa realmente enfrentar as situações de cabeça erguida, sabendo que tem um Deus que orienta, que traz as coisas não como às vezes queremos, mas temos que saber que existe um ser superior. E o Senhor possa estar dando direção, Senhor, a tantas novas leis, a tanta mudança, a tanta
neste país, Pai. Direciona também o Brasil, Senhor. Ó Deus, as notícias que eu uso de política do Brasil são notícias muito contraditórias, corrupção das mentes, do coração. Que o Senhor tire os maus pensamentos daqueles que lideram. Que o Senhor tenha misericórdia também das igrejas evangélicas. Que o Senhor tenha misericórdia. Guarda, Senhor. Guarda cada um. Guarda os líderes, ó Pai, para aqueles Deus que têm um ministério, aqueles que têm um ministério de pastorear, outros de evangelizar, os evangelistas, os missionários, ó Deus, aqueles que trabalham com obras locais, os presbíteros, os diáconos, ó Pai, que o Senhor possa estar dando direção e preparando a tua igreja, Senhor. Prepara a tua igreja para receber o Senhor. Prepara ela como noiva, Senhor, para receber o seu noivo. Ó Deus, vem visitar, Pai, aqueles que estão aflitos e necessitados. Visita os hospitais. Eu quero também te pedir, Senhor, pelaquela senhora que eu conheço, lá no Canadá, que está hospitalizada. O Senhor possa estar recuperando, tirando dela aquele problema, aquela dor que ela sente. O Senhor possa estar visitando todo o organismo dela. E levanta ela, Pai. E como ela, Senhor, tem outros que estão sofrendo de, às vezes, não doenças físicas, mas doença da alma. O Senhor tenha misericórdia. Ó Deus, outros com problemas mentais. Que o Senhor visite, que o Senhor liberte, Pai. Visita, o Senhor Deus, os orfanatos, ó Pai, e os lares de terceira idade. Ó Deus, quantos estão lá, Senhor, que ainda não já ouviu falar de Ti, mas não tomou decisões. Que o Senhor possa estar salvando, libertando, criando um ambiente, ó Pai, saudável nesses lugares, para que eles não impeçam a entrada da Tua palavra. Ó Deus, para aqueles que precisam de estar lá, para falar de Ti, que tenha, ó Deus amado, acesso. Senhor, eu te peço que o Senhor esteja visitando também os presidiários, as cadeias, que, ó Deus, eles não ponham impedimento para que aqueles que querem entrar para falar da Tua palavra, eles tenham acesso. Porque, ó Deus, temos que aproveitar enquanto nós temos essa liberdade de poder falar de Ti, que isso seja aproveitado, que todos possam valorizar isso, porque existem países que não podemos ter Bíblia, não podem ler nada da palavra de Deus, não podem falar de Jesus. Quantos estão sendo perseguidos, Senhor, de Ti? Senhor, obrigado por essa oportunidade que nós temos hoje de poder anunciar o Evangelho. Ó Deus, obrigado por essa oportunidade, de poder estar usando uma plataforma e poder a Tua palavra chegar em lugar bem longe, bem distante. Obrigada, Senhor, por isso. Que realmente ela chegue. E chegue, Senhor, de forma que possa ser bem aproveitada. Prepara toda a terra, Senhor. Dá fertilidade para quando a semente for lançada, essa terra possa realmente germinar e dar frutos, que possa prosperar os seus frutos. E nós te louvamos também pelos frutos que já tivemos por ter lançado semente. Sementes que floresceu e aquelas que ainda estão no começo para ser desenvolvida, que o Senhor possa estar preparando e fortalecendo os caules para que eles enraizem e que seja forte. Fortalece, Senhor, o Teu povo. Fortalece a Tua igreja, Senhor. Nós te pedimos a Tua bênção, ó Pai, nesta noite. E aqueles que vão ouvir com a Tua hora, ou de dia ou de noite, que eles sejam visitados, Pai, e que o Teu nome seja glorificado e honrado por cada um, Senhor, que vai ter o privilégio e tem o privilégio de ouvir a Tua palavra. Ó Deus, nós pedimos por esses países do qual não conseguem entender que o Senhor está presente, que o Senhor quer que o Seu nome seja anunciado, que é a palavra, que é a verdade, que eles creiam na palavra, Senhor. Tenha misericórdia desse, ó Deus, espiritual, mental, Deus, na área psicológica, na maneira como nós pensamos e também agimos, ó Pai, nos nossos procedimentos do dia a dia. Ajuda-nos, esclarece, Senhor, ser a Tua luz para que possa realmente nos acompanhar e nos direcionar, que possamos brilhar, ó Deus, nas trevas,
Dai-nos essa direção, Senhor. Venho te agradeço. No nome de Jesus, Vamos ouvir? Vamos ouvir, pastor, a música? Vamos. Está tendo interrupção aqui na internet. Prossegue um pouco aí. Tá, vamos lá.
som não está muito bom. Mas olha, nós sabemos que o Senhor está conosco e se Ele não tiver, nós não podemos ir a lugar nenhum. Pronto, eu vou dar continuidade ao nosso tema, a igreja e a sociedade. Os seus membros são elementos que também são saudáveis social e é uma organização. E falei sobre a posição da igreja na sociedade. Comecei a falar, mas não... E saber qual é a vontade de Deus para nós estarmos na sociedade e poder não se contaminar, não fazer aquilo que realmente é corrupto, que não agrada a Deus, conforme Romanos 12, 1 e 2. E vamos continuar a vida da igreja sem a influência da sociedade. Como é que a igreja sobrevive sem a influência da sociedade? A igreja no mundo contraria do meio. Nós sabemos que na filosofia, eu estudei isso quando eu fiz a faculdade, tinha lá as matérias de filosofia, de psicologia, de ciência, de relações humanas. E nós sabemos que isso é uma coisa bem focada, né? O ser homem, o ser humano, é um produto do meio. Apesar de ser parte integrante da sociedade, ela se conserva irrepreensível, sem se contaminar com os pecados dos homens. Conserva irrepreensível. O pecado, como está em Isaías 1:5 e 6:18, é como um vírus que precisa ser refreado com um antídoto que o mobiliza. Portanto, um verdadeiro desafio para a igreja viver no meio da sociedade. Ela se assemelha ao lírio em meio ao lodo e o que só se é possível graças a Deus no meio da sociedade. Vivemos neste mundo, mas não pertencemos a este mundo. É o que aprendemos quando lemos a criação sacerdotal de Cristo, na oração sacerdotal de Cristo. Portanto, não podemos contaminar as nossas vestes espirituais em um corpo social. Assim sendo, esses dois aspectos da igreja devem estar coerentes e bem visíveis dentro do prisma da revelação divina. Então, aqui está explicando sobre os dois aspectos da igreja, né? A igreja como uma organização espiritual viva e que, ao mesmo tempo, ela deve estar, né, coerente dentro e bem visível dentro da prima revelação divina, atualmente analisando as suas facetas de igreja. Então, aqui dentro da existência de grupo, tende a se colocar em posição extrema. E esse extremo é desprezando o centro da verdade revelada pela Bíblia. Podemos ter a influência e não podemos receber a influência totalmente da sociedade, mas influenciar, né, com a oposição extrema, desprezando o centro da revelação, da verdade revelada pela Bíblia. Nós devemos estar agrupados para que podemos colocar e nos oposicionar diante das coisas que a sociedade tem com relação à verdade revelada pela Bíblia. Então, por isso que nós devemos prestar atenção em quem que nós somos dentro da sociedade. A segunda pergunta:
a missão da igreja dentro da sociedade. Qual é a missão da igreja dentro da sociedade? Revelar a Deus a sua vontade. A igreja não pode falhar em sua missão, né? Então, sarar as feridas da sociedade, abençoar a sociedade. Qual deve ser a conduta da igreja no seio da sociedade? A conduta deve ser, a igreja deve ter a sua influência, mas a igreja no mundo é contrariada e ditada, que afirma o ser humano se conservar irrepreensível, sem se contaminar com o pecado dos homens. Porque o pecado, conforme Isaías 1, 5 e 6 e 18, é como um vírus que precisa ser refreado com um antídoto, se deixar contaminar e se influenciar, mas saber como é que está influenciando. Nas trevas, sendo luz. Terceira já fiz, qual a conduta da igreja? Agora é a quarta pergunta. Que povo deve nos servir como são cujo Deus é o Senhor, em seu meio, é a influência. Então a igreja aqui ela tem que ser luz para brilhar e o sal para temperar, para que não a responsabilidade da igreja para com a sociedade que possa habitar por meio dela. Tornar conhecida na sociedade. Sua presença deve ser marcante entre os membros da igreja, de tal modo que a sociedade possa vê-lo e conhecê-lo, como Atos 11, 26. É uma responsabilidade, porque temos que ser, além de ser luz, ainda temos que ser estabelecida na sociedade para que a sociedade veja, e que possa reconhecê-lo como realmente igreja, pela sociedade. Então, a responsabilidade da igreja para com a sociedade é grande a responsabilidade, porque temos que levar o evangelho, de forma que não seja para um escândalo ou outra coisa para inverter as coisas. Temos que ter uma temperança, sermos coerentes, usando a palavra de forma coerente com a sociedade, Então aqui nós vimos aqui as referências que falam sobre isso. Tem a do sal, da luz. Temos a referência de como ela se alastra, como o pecado se alastra, e que isso nós temos que ter cuidado com relação a isso, para não se deixar contaminar a sua volta. Porque nós sabemos que o pecado ele traz uma doença, ele enferma a pessoa e leva à morte, porque a lei romana diz que o salário do pecado é a morte. Então, eu acredito que leva o amor, mas sermos coerentes de como saber levar o amor para que não seja indiferente, mostrar a diferença de uma forma que não ficamos totalmente indiferentes ao meio da sociedade. Em outras palavras, nós devemos ser sábios quando estamos pensando em fazer diferentes opiniões, ou de diferentes religiões, ou de diferentes culturas na república, para sabermos o que vamos fazer. Devemos programar, projetar, para que você veja a palavra. E que essa palavra seja realmente uma palavra que chegue aos corações de uma forma que seja suave, conforme a operação do Espírito Santo, para que não crie nenhum transtorno, Então, por isso,
é importante nós estudarmos esses temas que falam sobre a influência da igreja, as responsabilidades, o que a igreja tem para fazer nesse tempo, e principalmente nesse tempo que nós estamos agora, né? Então, nós podemos ver outros temas também sobre igreja, porque o que eu vejo ultimamente é que, às vezes, as pessoas vão a um templo, não é? Porque a igreja somos nós. E lá eles entram, cantam, louvam a Deus, ouvem a palavra, mas depois parece que aquilo, quando estava lá louvando a Deus, estava tudo bem, mostra ali que está recebendo a visita do Espírito Santo, fica emocionado, sente o toque, mas não é só isso. Nós temos que, no nosso dia a dia, sabermos quem nós somos, como nós nos identificamos quando estamos em outro meio, sem ser um meio onde nós temos um ambiente família, como é o ambiente que deve ser a igreja. Que às vezes isso também já não está tendo, porque quando entra, chega e sai imediatamente, porque tem tanto compromisso, tanta coisa, e às vezes falta aquela comunhão, a comunicação, que às vezes está sendo pouca, né? Então nós temos que nos conhecer bem, quem somos, e para isso nós temos que saber o que significa igreja e o contexto de igreja, né? Porque não é só, sabe, a igreja é constituída porque a igreja foi Deus que constituiu, uns dizem assim, outros dizem que a igreja está dentro de nós, e outros dizem que é necessário. Estamos falando do ser humano, a igreja é o ser humano, como é que nós nos portamos, como que nós temos que fazer, né? E temos que olhar para essa parte, né? De nós como igreja, qual é a nossa responsabilidade. Isso então, porque nós já também chegamos ao fim, que podemos desenvolver como a igreja no contexto atual, né? A igreja agora atual, como é que ela tem que proceder, né? Isso é muito importante nós sabermos, porque para evangelizar nós precisamos de saber tudo, né? Do nosso papel, que nós vamos fazer, nós vamos pedir ao Senhor que nos ilumine a cada dia. Por isso eu vou orar agora agradecendo a Deus e pedindo a iluminação dele para os próximos temas e textos que vamos comentar. Pai querido, obrigada, Senhor, por esta lição, por esse texto, por esse tema, pela tua palavra, Senhor, que foi lida, que foi pensada, foi meditada. Ó Deus, e nós podemos aqui, ó Deus, aprender de ti. Obrigada pelos teus ensinamentos. Fica conosco, e não entendeu, ou já ouviu e não entendeu, que possa entender e que possa realmente entregar o coração para ti, para te servir, porque nós temos pouco tempo para muitas coisas ser feitas, e por isso pedimos a tua ajuda, Espírito Santo, vem de encontro às nossas necessidades, fica conosco, e eu te agradeço e te louvo, em nome de Jesus. Então aqui fica o meu convite para que continue ouvindo essa programação, rádio Evangelizando Nações, TV Evangelizando Nações, ou nacões.com.br. Pode entrar, ou também pode assistir devido a YouTube, colocando os programas, o nome dos programas. Nesse caso aqui, o tema do programa é Missão em Portugal, e pode também, para ficar mais fácil, colocar a pessoa que está fazendo o programa, para ficar mais fácil, e entrar. E que o importante é que realmente comece a assistir o vídeo e vá até o fim, para que você entenda a mensagem completa, para que você não fique só na introdução, só na parte, só na música, mas que entenda o conteúdo todo, que cada um possa pensar que
cada um vídeo é uma mensagem de Deus para o seu coração. E eu convido a participar conosco. Não nos deixe falar sozinho, mas eu gostaria de ter companhia vossa, compartilhando, ouvindo. Tudo isso é fazer a obra de Deus e fazer missões. Venha fazer missões juntamente comigo, ouvindo as lives, são de levar a palavra. A palavra é realmente importante nós poder seguir. Realmente importante nós poder seguir. Por favor, cuide do seu coração, da sua igreja. Precisamos estar atentos com tudo que está acontecendo. Esse é o meu recado final dos filhos de Deus. Amém? Deus abençoe. Até a próxima. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, no próximo sábado,